Molt bé, doncs molt bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta sessió que fem sobre les eleccions al Brasil. Si un cas començo presentant el ponent de la sessió. Jan Willis és doctorat en Ciència Política de la Universitat de Barcelona. A més, tinc el privilegi i l'honor de dirigir-li la tesi doctoral, de manera que és un honor ser el teu director de tesi doctoral, bàsicament pel perfil de la persona que ara veureu. És investigador també de l'Open Society Foundation, professor visitant de l'Institut de Recerca Afro-Llatinoamericana de la Universitat de Harvard, és màster en Lletres i Lingüística per l'Institut de Lletres de la Universitat Federal de Bahia, és autor de diversos llibres, una cinquena de llibres, i també de desenes d'articles publicats a diaris i revistes importants del Brasil. També escriu per Open Democracy, és activista dels drets humans, és activista sobretot de l'àmbit dels drets LGTBIQ. També ha exercit com a diputat al Brasil, concretament 2 mandats consecutius com a diputat federal, i les amenaces de mort que va rebre ell i la seva família finalment el van obligar a deixar l'acte de diputat i exiliar-se aquí a Barcelona. De manera que estem davant d'una persona que és un exiliat polític. En Jan Willis també ha guanyat diversos premis internacionals per la seva actuació en l'àmbit intel·lectual i polític i ha estat inclòs en la llista de les 50 persones que més defensen la diversitat al món, llista que elabora el The Economist. Ha impartit conferències a les universitats més importants del món i actualment el seu camp de recerca és el fenomen de la desinformació programada i dirigida, la difusió de notícies falses i l'ascens de governs, partits i personalitats autoritàries gràcies precisament a aquesta desinformació i a aquestes informacions falses. De manera que és una persona que coneix perfectament la realitat política brasilera, que a més ha estat representant com a diputat al Brasil, és una persona que estudia un fenomen que en el Brasil és molt important i ha tingut molta influència també el de la desinformació i el de les notícies falses. Ell mateix ha estat víctima d'aquesta desinformació i d'aquestes notícies falses i ja només em queda que agrair que hagi acceptat de participar en aquesta xerrada. Penso que ens pot aportar molta llum perquè en aquests moments està seguint dia a dia, hora a hora, minut a minut, la campanya electoral que hi ha al Brasil i, per tant, crec que pot aportar una visió extraordinàriament interessant a tots aquells que estem reunits aquí sensibles a la realitat política del món. També voldria agrair, crec que ho fer en nom del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de l'Associació Catalana de Ciència Política, agrair també la seva lluita per la defensa dels drets fonamentals, per la lluita pels drets humans i que aquesta lluita hagi comportat precisament que sigui un exiliat polític, que hagi hagut de sortir del seu país i venir cap aquí com a exiliat precisament per la defensa d'aquests drets fonamentals. Tots sabem que en aquests moments les eleccions al Brasil són d'una importància extraordinària, no només al Brasil, evidentment, sinó també una importància mundial. El Brasil, des d'un punt de vista geopolític, és un país molt rellevant. Fins i tot en les relacions entre Amèrica Llatina i Europa, el Brasil juga un rol extraordinari i pot jugar un rol encara més extraordinari, depèn de com vagin les eleccions al Brasil. Per tant, des d'un punt de vista de la geopolítica és molt rellevant. Però també té altres focus d'atenció aquestes eleccions al Brasil. Per exemple, no sé si
en Jan podrà dir alguna cosa més, però l'extrema dreta mundial està molt content també d'aquestes eleccions al Brasil, perquè és un referent, diguem, de l'extrema dreta mundial, què és el que està passant i què és el que passarà en aquestes eleccions al Brasil. I també els defensors dels drets humans, en general, crec que també hem d'estar molt atents al que pugui passar al Brasil, perquè els últims anys ha estat una vulneració persistent i constant d'aquests drets humans i, per tant, crec que un país de l'entitat del Brasil és molt rellevant pel que fa a la influència per la lluita dels drets humans. Bé, en tot cas, no m'allargo més perquè el que vull és que parli ell. Agrair, insisteixo, la teva presència, agrair la teva lluita constant y penso que passarem una mica. Moltes gràcies. Gràcies. Muchas gracias, Jordi. Bueno, a mí me gustaría hablar catalán como entiendo, pero infelizmente desde hace adelante no hablo y hablaré en portuñol porque estar en el exilio también significa no solamente estar no más allá territorial, pero también no más allá lingüístico. De modo que nunca llegamos, nunca salimos. Estamos siempre en esta larga frontera, más allá de un largo insomnio, como dijo Víctor Hugo sobre el exilio, estamos en esta larga frontera lingüística. Así que hablaré de este portuñol y espero que nosotros nos comuniquemos y que sea muy claro. Bueno, sí, estas elecciones en Brasil son elecciones plebiscitarias y importantes no solamente para nosotros, sino para todo el mundo, ¿no? Por varios temas, pero un tema en especial que son los cambios climáticos y el futuro del planeta. O sea, el futuro del planeta, de las especies vivas, depende mucho de un gobierno en Brasil que preserve la Amazonia, que es uno de los biomas fundamentales en la regulación del clima en Brasil. Así que hay ese aspecto y hay un otro aspecto. La extrema derecha, más o menos desde 2015, 2016 más o menos, empieza a se articular internacionalmente y para la extrema derecha mundial tener una plataforma como Brasil, que es un país continental con más de 200 millones de habitantes, el país más importante de Latinoamérica, es fundamental. Entonces la extrema derecha no quiere perder esta plataforma una vez que perdió los Estados Unidos con la derrota de Trump. Una cosa es tener Hungría como plataforma, pero la Hungría cabe dentro del estado de São Paulo, por ejemplo. Otra es tener un país como Brasil, que es un país, como he dicho, un país continental con muchas riquezas. Entonces, esas son elecciones que interesan no solamente a nosotros, que definirán nuestras vidas para peor o para mejor, pero también la vida del planeta. Y eso no es un exagero, no estoy exagerando. Es la verdad. Estas elecciones se definirá el destino del planeta. Entonces, yo diría así de manera muy resumida ahora, en este momento, antes de desarrollar, que las elecciones de Brasil son elecciones polarizadas, son elecciones radicalizadas por la extrema derecha, son elecciones marcadas por un clima de violencia política, sobre todo la violencia dura, los asesinatos, los acosos, sobre todo parte de este movimiento que llamamos de bolsonarismo, que no pasa de la expresión brasileña, sudamericana del fascismo, ¿no? Entonces, hay una radicalización, el debate público está contaminado por la desinformación, ¿no? Por olas de desinformación, no solamente por parte de los ecosistemas construidos por la extrema derecha en las medias sociales, sino también por la propia prensa hegemónica, por los medios masivos que históricamente son de derecha y están colaborando para la desinformación. Pero al mismo tiempo también son elecciones en que ha se construido un arco amplio de alianzas de los partidos y movimientos sociales que están desde la centro-derecha hasta la izquierda, ¿no? Hay un movimiento cívico amplio de los movimientos sociales, de los partidos de centro-derecha, digamos, y
centro-izquierda, centro e esquerda, para eleger Lula. Todas as forças progressistas e democráticas sabem que se Bolsonaro vence essas eleições, a democracia em Brasil morrerá. Neste momento, a democracia está em agonia, agonizando, pero há uma possibilidade de ela seguir viva e ser reconstruída. E esta possibilidade é a vitória de Lula, e por isso há um amplo arco de alianças em torno de sua candidatura. Para começar, Lula invitou para ser seu vice-candidato a Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo e é dos nomes da direita tradicional. Pertencia ao PSDB, o Partido Social Democrata Brasileiro, que sempre foi partido, começou como partido de centro, pero se desplazou hasta a direita e depois se converteu num partido de plutocratas, partido que crê que os ricos devem conduzir a democracia. E Lula elegeu invitou a Geraldo Alckmin porque queria enviar a mensagem ao país de que numa democracia podemos ter adversários, não inimigos políticos. Então, o PSDB e o Partido dos Trabalhadores, o PT, Partido dos Obreiros, han sido adversários históricos em muitas eleições, pero não inimigos, nunca haviam se tratado como inimigos. E a extrema-direita introduz na esfera pública esta ideia de que não há adversário, há inimigos a serem eliminados. Então, essa seria, digamos, as características generais da escena política brasileira. Pero essa cena política, para entendê-la, também é preciso levar em conta alguns aspectos específicos do Brasil. O Brasil é um país que viveu a brutalidade da colonização, não somente da colonização portuguesa, que nos deu como herança a língua, mas também da colonização espanhola, holandesa, inglesa, ou seja, fomos colonizados por distintos países da Europa. E a colonização, vocês sabem, não é um empreendimento, uma empresa pacífica, ao contrário, é um empreendimento bastante violento. Então, é um país construído na colonização que exterminou boa parte ou a maioria dos pueblos originários, dos pueblos indígenas, que escravizou a los pueblos africanos. O Brasil viveu 350 anos, ou seja, mais de 3 séculos de esclavitud. Foi o último país do mundo a abolir a esclavitud. E este período de esclavitud em Brasil ha dejado como herança maldita o racismo, um racismo estrutural, um racismo social, um racismo institucional e um racismo inconsciente. Então, temos, digamos assim, duas expressões do racismo em Brasil. El racismo que sofren los pueblos originarios y los que sofren los afrodescendientes, ¿no? Y es un país miscigenado, un país mezclado desde el punto de vista de las etnias y una miscigenación, una mezcla que no se dio también por amor, sino por la brutalidad sexual de los colonizadores. Es un país donde las Fuerzas Armadas, desde que se constituíram como tales em Brasil, han se apresentado não como um fator de estabilidade política, senão de instabilidade política permanente. As Forças Armadas deram um golpe na família real brasileira portuguesa em 1889 e proclamaram a República, uma república que começa como uma república de militares. O primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca e a ele seguiu o Marechal Floriano e outros militares. Ou seja, os militares deram um golpe, proclamaram uma república que nasceu como uma república de militares e militares que conduziram genocídios dentro do próprio país. Depois, os militares não se afastaram da vida pública, mesmo depois que a Vieja República
empezó, ¿no? Los militares siguieron presentes en la vida política y actuando de manera a desestabilizar la escena política cada vez que sus intereses y sus privilegios no son atendidos. Así perpetraron un golpe y instauraron una dictadura que llamamos de ditadura del Estado Novo, que é a ditadura de Getúlio Vargas, e que coincide com o ciclo de fascismo em Europa. Ou seja, Vargas teria como inspiração a Mussolini e a Hitler. E dos hechos mais graves que sua ditadura cometeu foi entregar a ativista Olga Benário Prestes, comunista, esposa de Luiz Carlos Prestes, dos fundadores do Partido Comunista em Brasil, a Hitler, e Olga Benário morreu nos campos de concentração nazi. Ou seja, e depois da ditadura do Estado Novo, que chamamos de ditadura do Estado Novo, em 1964, os militares voltaram a dar a perpetrar um golpe contra João Goulart, o presidente democraticamente elegido, e instauraram uma ditadura que durou de 1964 até 1985. Foram 24 anos de ditadura, de corrupção, de censura, de assassinatos, de desaparecimentos forçados de ativistas políticos, de fossas comuns, onde estão enterrados a muitos ativistas, pessoas que se engajaram na luta contra a ditadura. Então, os militares são esse fator de instabilidade. E esse país, portanto, que é forjado nesta violência e que se esconde ou se apresentou aos olhos do mundo como um país democrático, de democracia racial, de um país muito alegre, de um país festivo, de um país cordial, este país sempre esteve ali conservando seus prejuízos. E, bueno, vivemos um momento de trégua nessa violência e neste desenvolvimento, digamos assim, político de privilégio, de desenvolvimento que garantiza o privilégio das classes dominantes. Este período de respiro, se pode dizer, esse momento em que respiramos ares democráticos, chamamos de Nova República, e inclui os governos de Fernando Henrique Cardoso, que é do Partido Social Democrático Brasileiro, e traz os governos de Fernando Henrique Cardoso, os governos Lula, que começa em 2002 e vai até 2010, quando ele elege sua sucessora, que é Dilma Rousseff, a primeira mulher a ser elegida presidente do Brasil. E, bueno, neste ano, em 2010, foi o ano que também eu me elegi ao parlamento. Então, nossas eleições eram consequências de transformações promocionadas por el governo Lula, impulsadas por el governo Lula, transformações profundas na sociedade e extensão do espaço da cidadania a muito mais gente, não? Ou inclusão de muito mais gente neste espaço que delimitamos, espaço da cidadania, onde os direitos civis e todos os outros direitos são garantizados, não? Então, sim, o país vivia um clima de festa e de sucesso econômico. O Brasil havia resistido à crise econômica do capitalismo financeiro, do capitalismo neoliberal financeiro de 2008, estava resistindo a esta crise e estava vivendo o boom das commodities e, portanto, havia uma espécie de, vamos dizer, bonança, como se diz essa palavra em castelhano, como bonança, não? Vivíamos um tempo de bonança e de inclusão, de quase pleno emprego, e, portanto, quando uma população está feliz e tem perspectiva de futuro desde o ponto de vista econômico, esta gente se torna muito mais tolerante, não? Então, esta gente gravita hasta o polo de la paz, não? E por isso houve esta tolerância que permitiu que uma mulher fora elegida e um homem gay como eu, ativista de direitos humanos,
assumidamente gay, abertamente gay, for elegido para o parlamento. Eu fui o primeiro homossexual com relação com o movimento LGBTI a chegar ao parlamento. Então, ali chegamos. Pero justo neste momento, a crise econômica que Brasil, a la qual o Brasil resistiu muito tempo, esta crise econômica chega ao Brasil. E isso significou para uma parte da classe dominante um certo medo de perder a muitos de seus privilégios. Havia um conjunto de políticas sociais garantizadas por el governo Lula, como uma política de transferência de renda, que se chama Bolsa Família, e que foi transformadora para o país, porque garantizava uma renda básica a los pobres, a la gente, a los pobres, e esta política pública de transferência de renda estava relacionada com a presença de los niños en las escuelas y estaba relacionada a las campañas de vacunas, ¿no? De vacunación. O sea, era un suceso y esto erradicó básicamente la extrema pobreza y sacó Brasil del mapa del hambre, ¿no? Essas políticas necessitavam ser mantenidas, pero para mantener essas políticas numa crise econômica era necessário cambiar a tributação. Y era necesario hacer con que los más ricos pagasen un poco más, porque los ricos pagan muy pocos impuestos en Brasil, porque la tributación en Brasil, no sé aquí en España, porque conozco muy poco del sistema tributario aquí, pero la tributación en Brasil es regresiva, es una tributación sobre el consumo y no sobre la renta. O sea, no hay una tributación de las grandes fortunas en Brasil, al contrario, los pobres acaban pagando mucho más. Y entonces Dilma anunció que haría una reforma tributaria para garantizar las políticas sociales del gobierno Lula. Y eso fue su desgracia. A partir de ahí, una parte de la clase dominante, utilizando una clasificación de Thomas Piketty, economista francés, podemos decir que la clase dominante se divide en dos. Los vitoriosos de la educación, por tanto, la clase dominante un poco más ilustrada, más preocupada con los aspectos colectivos, y una otra parte más numerosa, más egoísta, rentista, y que se preocupa solamente en garantizar sus privilegios y su plata. O sea, esta parte de la clase dominante en Brasil empieza a tramar un golpe contra Dilma. E todas as forças de direita se unem e decidem que ela não pode mais governar. E criam um argumento mentiroso, falacioso, para sacá-la da presidência, que foi acusá-la de ser, é uma expressão que a prensa brasileira utilizou, que é pedalada fiscal, que é sacar plata de uma área e pôr em outra área. Vale? Neste momento, havia em curso em Brasil uma operação chamada Operação Lava Jato, inspirada em la Operação Manopoliti em Itália, a operação que destruiu o sistema político italiano e que puso Berlusconi no poder. E essa operação chamada Lava Jato se revelou com o tempo uma grande trama política de prática de lawfare contra o Partido de los Trabalhadores, ¿no? Entonces, neste momento em que se desenvolvia toda a trama para perpetrar um golpe contra Dilma, a Lava Jato produzia, junto com a prensa hegemônica, com a prensa massiva, que é muito pouco democrática em Brasil, que pertence às oligarquias políticas, que pertence a uma parte da classe dominante, esta operação, mais a prensa, criaram um imaginário, ou manipularam o imaginário popular de que Dilma estava sendo deposta de seu cargo, estava sendo derribada porque era corrupta. Se perguntasse a qualquer de los brasileños médios, sobretudo a los taxistas, porque los taxistas são los taxistas são a classe profissional mais de direita em todo o mundo, se perguntasse a eles, porque escutam a
las radios de derecha, ¿no? Todo el tiempo, porque Dilma estaba siendo echada del poder, decían no, porque es corrupta, y no era verdad. Dilma es la más honesta de todas las figuras públicas brasileñas y la más intolerante con la corrupción. Estaban echando a Dilma porque la clase dominante decidió que no seguiría con las políticas públicas sociales y así perpetraron un golpe. Pero ese golpe, para ser perpetrado, necesitaba de una parte de las fuerzas políticas que ejecutasen el trabajo más sucio, digamos así. Y ahí entra la alianza de la derecha tradicional con la extrema derecha. Esa extrema derecha en Brasil estaba hasta entonces alejada, no participaba directamente de la escena política y tampoco estaba tan presente en el debate público. La extrema derecha era compuesta sobre todo por las iglesias evangelistas neopentecostales, las viudas de la dictadura militar, los grupos neonazis, de inspiración neonazis, y la extrema derecha no tiene ningún pudor en hacer una cosa que amenaza la política y amenaza al mundo común, que es mentir. Entonces, esta alianza de los partidos de derecha tradicional con la extrema derecha permitió que la extrema derecha empezase esta campaña sucia de desinformación en los medios sociales. Y claro, la extrema derecha contó con la complicidad tácita de las plataformas de comunicación. Porque, claro, en 2016 ya estábamos bajo a esto que chamamos de capitalismo de plataforma ou capitalismo de vigilância. E o que caracteriza esse capitalismo? Caracteriza que grandes plataformas de comunicação han digitalizado nossas informações, han utilizado nossas informações para nos dirigir produtos, serviços, identificando o mais profundo de nossas inclinações, gostos e comportamentos. E, claro, em 2016, Google, Facebook, Twitter já haviam cambiado seu algoritmo. De um algoritmo que permitia que nós outros nos comunicasse e publicássemos informações, esse algoritmo se converte no algoritmo que prioriza a interação entre pessoas. E esta interação, à medida que vamos interagindo, vamos fornecendo informações sobre nós outros e sobre nossa rede de relações. Não? Então, é uma extração permanente de dados e de informações sobre nós outros. Estamos num fluxo comunicacional do qual não podemos sair. E, claro, este fluxo informacional e esse novo algoritmo foi aprisionando a gente em burbujas invisíveis, onde a gente só se comunicava com pessoas que pensavam como elas. E uma vez aprisionada nessas burbujas, se queda muito mais fácil atacar essas pessoas com fake news e teorias conspirativas hechas especialmente para seus prejuízos, para sua maneira de ver ao mundo. E essa campanha de desinformação que se hace notar no Brexit, na campanha do Brexit em Reino Unido, na campanha presidencial americana, em Colômbia, no debate sobre o processo de paz e de uma nova relação com as Farc, se hace notar em outros países de Latinoamérica e também em Brasil. E essa campanha de desinformação por parte da extrema-direita visava justo isso, estimular as emoções políticas, para usar a expressão de Martha Nussbaum, que é uma filósofa política liberal, as emoções políticas mais baixas, não? Os afetos, os baixos afetos, o ódio, o ressentimento, os prejuízos, e assim a extrema-direita logrou dividir o Brasil nesse ódio, por esse ódio, não? E tudo isso, todo digamos, este melting point, digamos, dessa cena política, culmina com a prisão de Lula
por parte da Lava Jato, sacando a Lula das eleições de 2018, que ele deveria haver vencido, porque era o candidato que estava à frente das eleições de voto. Houve uma ameaça das Forças Armadas ao Supremo Tribunal Federal. Então, a Suprema Corte iria julgar se Lula deveria ser arrestado ou não. Então, a la véspera del juicio, o general Vilas Boas emitiu um Twitter ameaçando abertamente a Suprema Corte, dizendo que, bueno, se a Suprema Corte não condenasse Lula à la prisão, las Fuerzas Armadas, una vez más, iba a la calle y iba a dar un golpe. Entonces Lula foi arrestado, sem provas, num processo absolutamente kafkiano, hecho com base em matérias de periódicos, sem nenhuma prova concreta contra ele. E isso, claro, beneficiou a Bolsonaro, que naquele momento já era o grande condutor da extrema-direita, utilizo esta metáfora da eletricidade, né? se converteu num catalisador e num condutor de los ressentimentos, ódios, prejuízos e medos da extrema-direita e da gente em geral. E, claro, como a direita não tinha um candidato competitivo, a direita decidiu pactuar com Bolsonaro, assim como havia pactuado em 2016 para sacar a Dilma do poder. E pactuar com Bolsonaro significava pactuar com o banditismo, com a máfia. A família Bolsonaro é uma família, no termo italiano, é uma família com relações com máfias que controlam territórios em Rio de Janeiro, as chamadas milícias, que têm um significado, a palavra milícia para nós outros, tem um significado distinto do que tem para nós outros. Milícia para nós outros são essas máfias urbanas ou campesinas que controlam territórios e que têm negócios, controlam o fornecimento de gás, o transporte alternativo, a segurança, a internet e agora a milícia ha controlado também o mercado de drogas, ou seja, os tradicionais narcotraficantes, os carteles de tráfico de drogas han sido substituídos por las milícias. Então, a família Bolsonaro tem relação com essas milícias. Para que vocês tenham uma ideia, o assassino de Marielle Franco, que matou a Marielle Franco em março de 2018, 14 de março de 2018, o ano em que Lula foi arrestado, o ano em que Bolsonaro se elegeu, o ano em que a extrema-direita atacou a esfera pública com suas mentiras e teorias conspirativas. O assassino de Marielle era vizinho de Bolsonaro. E a polícia, quando chegou a sua casa, ele tinha em casa 117 fuzis. Ou seja, o negócio do tráfico de armas também é um negócio da milícia. Então, a direita tradicional, os partidos oligarcas, uma parte da classe dominante, pactuou com Bolsonaro, pactuou com o banditismo para não permitir que o PT seguisse no poder, que Lula volvesse à presidência e, sobretudo, para que as transformações das políticas públicas em favor de uma social-democracia, de um estado do bem-estar social, seguisse. Ou seja, o último objetivo era econômico, era garantizar as políticas neoliberais. O que passa é que fomos surpreendidos, não somente nós outros, como o mundo, por um elemento que nadie contava, que foi a pandemia de Covid-19. E a pandemia de Covid-19 dividiu esta aliança entre direita e extrema-direita e banditismo e máfias, porque Bolsonaro se converteu em um negacionista da pandemia, negava a gravidade da enfermidade, promocionou aglomerações, estimulou a gente a não usar as mascarillas, apresentou medicações ineficazes, por exemplo, o exército brasileiro fabricou milhões de uma medicação que era cloroquina, que é utilizada para combate à malária, fabricou e tentou convencer a gente que esta medicação, esta medicina, era eficaz contra a Covid. E não era, ao contrário, acelerava a morte de muita gente. Então, Bolsonaro é responsável direto
por las 700.000 personas muertas durante la COVID. Y este hecho hizo con que esta alianza se deshiciese, ¿no? Se deshiciese, ¿no? Bueno, después de 2019, el gobierno Bolsonaro radicalizó en su deriva fascista. Ataque a la prensa, ataque a la Amazônia, assassinato, não el gobierno, pero el gobierno ha sido negligente, ha sido poco diligente contra los criminales que assasinam a lideranças indígenas en el Amazonas. Recentemente, um duplo assassinato se converteu numa notícia internacional porque involucrou a um periodista britânico del periódico The Guardian, Dom Phillips. Dom Phillips foi assassinado junto com Bruno Pereira, um antropólogo da FUNAI que trabalhava na defesa dos povos indígenas contra o garimpo ilegal e contra a extração e tráfico ilegal de madeira. O ministro del Medio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, está formalmente acusado como parte de um esquema de tráfico ilegal de madeira. É dos tipos mais abjetos e violentos. E Bolsonaro, portanto, não hizo um governo para os brasileiros. Governou como um fascista. E o que significa governar como um fascista? Significa governar bajo a lógica nós outros contra eles. Então, nunca ha tratado a população brasileira como a população que ele governava como um todo, uma população diversa a la qual deveria ouvir, escuchar em sua universidade. Não. Ha tratado uma parte dos brasileiros como inimigos. E esta parte dos brasileiros é a maioria dos brasileiros. Então, hoje, temos Bolsonaro com 31% de intenções de votos em las encuestas e Lula com 46%, 47%. O que significa que Lula pode vencer as eleições em la primeira volta. Vale? Muita gente despertou do transe fascista. Vamos viver muitos anos para entender o que se passou em Brasil. Assim como hoje há cientistas, politólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos tentando estudar o fenômeno do nazismo em Alemanha, vamos nos quedar muito tempo a entender o que se passou em Brasil. Eu estou fazendo minha modesta contribuição com a investigação que hago na Universidade de Barcelona, com tu direção e tu tutoria, estudando porque eu não observo o fenômeno somente como um observador neutral. Eu fui vítima desse processo. E uma das primeiras vítimas, quando não entendíamos, todavia, como se organizava este ecossistema. Eu diria que a principal e preferencial vítima destes métodos de assassinato de reputação por meio da mentira. E fui vítima de ameaças de morte que me obrigaram ao exílio. Portanto, esta mirada que tenho, que estou fazendo, é uma mirada, claro, que miro desde fora, relacionando todo este fenômeno global da desinformação, da pandemia digital de desinformação, mas também desde dentro como uma vítima. E assim estamos neste momento em Brasil. Não? Teremos a esperança, teremos quase a certeza que Lula vencerá as eleições, se não na primeira volta, na segunda volta seguramente. Pero há 30% de brasileiros que aún estão se comportando como membros de uma seita de extrema-direita, facha, que seguramente vão perpetrar um golpe ou atuar com violência quando os resultados das eleições for publicados. Em Brasil, o sistema eleitoral é por meio de uma urna eletrônica. Há 25 anos que votamos em Brasil por uma urna, uma caixa eletrônica. E é muito eficaz este método porque quando se encerra a votação em uma sessão eleitoral, se envia um disco rígido com toda a segurança a los ordenadores do Superior Tribunal Eleitoral. E ali, quando põem nos ordenadores, há
inmediatamente a la computação de los votos e assim, digamos que 2 horas depois do término das eleições, sabemos quem está elegido e quem não está. E há 25 anos, esse sistema funciona. E Bolsonaro e seus filhos, ele tem 2 filhos, 3 filhos na política. É uma família que nunca ha trabalhado em nada na vida, a não ser em la política. E uma família que ha enriquecido por meio da corrupção e do uso do dinheiro público, não? Então, Bolsonaro e sua família ha sido elegida a lo largo desses anos por esse sistema. Agora, ele e setores das Forças Armadas han colocado suspeita sobre esse sistema, dizendo que o sistema pode ser corrompido, o sistema pode ser fraudado, e o que não é verdade, não? Então, está se comportando como Donald Trump em Estados Unidos, que começou a questionar o resultado eleitoral antes mesmo das eleições acontecerem. E disse para seus seguidores, para seu rebanho, né, para os adeptos de sua seita, que ele ha vencido as eleições. E por isso os Estados Unidos enfrentam agora uma polarização, para também uma radicalização por parte da extrema-direita. E assim, Bolsonaro quer atuar em Brasil, orientado desta maneira pela extrema-direita, que está articulada globalmente. Eu diria que vocês se preparem, porque seguramente Vox seguirá esta receita aqui em Espanha. Bueno, é isso. Não sei se me hice entender. Muy bien, pues muchísimas gracias. Obrirem un torn de preguntes, per si algú vol fer una pregunta. Sí. Bueno, sí. I si us sembla, doncs, començo jo, i així, doncs, si teniu alguna pregunta, després demaneu la paraula a través d'internet. Vale. I una doble pregunta. Una mica la idea que estabas mencionando, ¿no? de la negación de los resultados electorales y de prepararse ya para un resultado adverso, sí, lo que está haciendo ya Bolsonaro. ¿La posibilidad de un golpe de Estado o algo similar existe en estos momentos? ¿Hay algún indicio, hay algún movimiento, hay alguna alarma? Y en segundo lugar, ¿cuál es el estado o la región electoral clave en estas elecciones? La que acumula más, digamos, más representantes y que puede ser clave para la elección de la presidencia. Vale. Yo diría que la región clave para el resultado de las elecciones es el estado de Minas Gerais. Minas Gerais es el estado do sudeste, ¿no? El sudeste es Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Minas Gerais es uno de los más mayores o más grandes colegios electorales brasileños, ¿no? E ali havia uma disputa entre Lula e Bolsonaro, que estavam como metade, e agora Lula ha avançado nesse colégio eleitoral. Lula vence seguramente em todos os estados do Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro seria como a região de Sevilha, aqui no sul de Espanha, que é uma região assim, menos desenvolvida, uma região onde há mais pobreza, uma região onde há mais, pero também onde há mais resistência, onde há o mercado de Brasil estar ali. E Lula vence seguramente em todos os estados do Nordeste, vence no Norte, não? Em los estados do Norte. Agora vence em Minas Gerais, pero em Rio de Janeiro, que é a origem, como se diz, Beso es donde están los niños. La cuna. La cuna. Es la cuna del bolsonarismo, es Rio de Janeiro. Entonces, allí Lula no tiene... bueno, está bien, pero no tan bien como Bolsonaro, lamentablemente. Y São Paulo está una disputa también muy acirrada. No hay una amenaza... Hay una amenaza de violencia. No sé si necesariamente golpe. El 7 de septiembre pasado, hace poco, se conmemora la fecha de la independencia de Brasil. Y ese año conmemorábamos el bicentenario de la independencia. Bolsonaro hizo 2 cosas. La primera, una cosa muy bizarra. El emperador Dom Pedro I
tras Brasil proclamar a independência de Portugal, de la metrópole, dejar de ser una colonia, de la metrópole portuguesa y se convertir en una nación. Dom Pedro I, el hijo de Dom João VI, de presidente de Portugal, se converte en imperador. Y este imperador, cuando murió, su cuerpo fue enterrado en Brasil y su corazón fue llevado a Portugal. Bueno, Bolsonaro llevó como parte de las conmemoraciones el corazón de Dom Pedro I a Brasil y lo recibió con honras de jefe de Estado. O sea, nada más que una encenación de patriotismo y ufanismo fascista. Y después, en el 7 de septiembre, tuvo un apoyo de las Fuerzas Armadas y convirtió la conmemoración del bicentenario en un gran comício, en un gran acto de campaña, o que es absolutamente ilegal. En este acto de campaña, más allá de proferir ofensas contra la izquierda, de amenazar a la izquierda y amenazar de golpe, también hizo una cosa que es, yo tengo vergüenza de decir, pero empezó a hablar públicamente de su virilidad, de dizer que não tinha disfunção erétil. Uma vergüenza. Es un escándalo. Bueno, nesses 4 anos de su gobierno, encontrou uma maneira de armar a população civil. Entonces, facilitou que a gente comprasse armas desde que fuera, a princípio, para a prática de caça y deporte, ¿no? Y disparos deportivos. Pero en la práctica, este sistema sirvió para transferir armas compradas legalmente a las organizaciones criminales y armó una parte de la población civil que ven practicando violencia extrema. Un activista, un membro do Partido dos Trabalhadores, em Foz do Iguaçu, na cidade do sul do Brasil, estava comemorando seus 50 anos de vida, seu cumpleaños de 50 anos. E o motivo, não, da decoração de sua festa era a cor roja e referências a Lula. Bueno, estava ali com sua família quando um bolsonarista foi hasta sua casa, cogió uma arma, entrou na festa e casi perpetrou um massacre. Matou a este homem, este petista, lo assassinou e quando ia a matar as outras pessoas, foi atingido outro que lhe atirou em sua perna. Bueno, agora, mais recentemente, um outro bolsonarista matou a golpes de machado, como se diz machado? Machete, a golpes de machete a um petista. Então, Bolsonaro armou a população e está incitando a população armada a ir às calles caso o resultado das eleições não seja sua vitória. Isso, portanto, não é um golpe propriamente, porque não há contexto internacional para um golpe de Estado, mas há, sim, contexto para uma ola de violência que garantisse sua anistia. Porque, no fundo, ao fim e ao cabo, o que Bolsonaro quer é garantizar anistia para seus crimes. É somente isso. E ele sabe que ha cometido crimes contra a humanidade. O Tribunal de los Pueblos lo condenou por crimes contra a humanidade. Reconheceu que ele cometeu crimes contra a humanidade. Há 3 processos contra ele no Tribunal de Haia, Tribunal Penal Internacional. Seus filhos são investigados por a polícia de corrupção e de participação em outros crimes. Então, o que ele quer com essa demonstração de força é levar uma parte da classe dominante a dizer, bueno, para se passar o mesmo que se passou quando a ditadura foi derrotada em Brasil. O que se passou? Uma anistia ampla, geral, general e restrita. Assim que os torturadores, não, os assassinos, os esquadrones da morte, que eram grupos de militares que matavam a los
a los activistas de izquierda, todos fueron anistiados. Nadie fue levado a los tribunales, nada, nada. O sea, Brasil es un país que no hizo el luto, el duelo de la dictadura militar. Aún hoy hay personas que no saben dónde están sus cuerpos. Y la Comisión de la Verdad, hubo una Comisión de la Verdad, no avanzó mucho. Fue una comisión de la media verdad y muy lejos de ser una comisión de la justicia, o sea, de punir a los asesinos y a los criminales. Molt bé, doncs més preguntes o si algú vol fer alguna intervenció. ¿Alguien que está online? ¿Tiene alguna pregunta? Tienes una mano. Vale. Han demanat alguna paraula? Para intervenir. Endavant, endavant. No hay. Si no hay, Yo le hago una pregunta. si no hay preguntas. Perquè has expressat un tipus de comportament un estàndard de l'extrema dreta. O sigui, a mi m'ha relacionat amb una altra comunicatives, el rol de l'assistència social, de tinents d'armes, no utilitzar la paraula amnisties perquè creuat el que és la relació de les milícies de Trump no és exactament la relació, perquè és explicat, però sí que una mica milícies populars als Estats Units, molt connectades amb els d'armes, etc. I a mi m'agradaria saber si penses si és un fenomen no estrictament dels sistemes polítics presidencialistes americans, hemisferi americà, o si és un moviment una mica més universal i, per tant, quina esperança tens en la democràcia, més enllà del resultat electoral. Bueno, yo diría que la historia no se repite, ¿vale? Pero la historia rima. La historia no se repite, pero la historia rima. No sé si existe ese verbo. Rimar es como la poesía, ¿no? Sí. La historia no se repite, pero rima. Y estamos viviendo una rima histórica. Esta afirmación no es mía, de que la historia rima, es de Walter Benjamin, él mismo víctima del fascismo. Entonces estamos viviendo una rima histórica. Y yo diría que el periodo que se asemeja, que es muy parecido con lo que estamos viviendo, es justo el periodo de las transformaciones de la revolución industrial y de los medios masivos, de la ascensão de los medios masivos, de la emergencia de los medios masivos, y claro, el reaccionarismo que eso provocó, porque el mundo estaba cambiando y la gente diante de los cambios del mundo, la tendencia es tener un comportamiento no solamente conservador, pero también reaccionario. No solamente querer conservar el mundo como era antes, pero reaccionar a las transformaciones del mundo. E por isso, a Europa viveu um ciclo de extrema-direita, de fascismo, que foi horrível, não? E agora estamos vivendo algo parecido, porque estamos também vivendo uma revolução digital, uma revolução que está afetando tudo, todos os aspectos. O mundo do trabalho não é mais o mundo de antes. E isso afeta, por exemplo, a atuação dos sindicatos. Como os sindicatos seguem atuando no mundo que se transforma, no mundo em que a robótica, os robôs estão substituindo a gente, no mundo da uberização, que é a precarização do mundo do trabalho por estas plataformas de comunicação, a emergência de novos comportamentos e novas estéticas, como, por exemplo, toda a temática do movimento queer, transgênero, las conquistas do movimento feminista, los corpos ciborgues, ou seja, as tecnologias que estão ponendo próteses em corpos humanos. Tudo isso traz uma inseguridade sobre o mundo. E é neste momento de inseguridade, de medo e de prejuízos que a extrema-direita ataca.
E aí não importa se é presidencialismo ou se é um parlamentarismo com o parlamentarismo britânico. Quem imaginaria, por exemplo, que o Reino Unido, que é um reino riquíssimo, muito rico, houvera tanta gente estúpida creyendo em mentiras como se passou durante o plebiscito do Brexit. Era chocante como a gente creía naquelas mentiras, mas a gente creía. E por que a gente crê nessas mentiras? Este é um ponto que eu trabalho em minha tese. Es que, bueno, os prejuízos estão ali. Os prejuízos fazem parte das subjetividades. E esses prejuízos, que são muitas vezes inconscientes, são acionados por a desinformação. A desinformação, portanto, atua como um vírus. Não? O vírus é uma informação genética, livre. Fora de nós outros, um vírus é simplesmente uma sequência genética que não é vivo, não é um ser vivo. Pero esta informação, quando entra em contato com o nosso código genético, abre uma clave e modifica nosso código genético. Eu diria que a desinformação é um vírus de consciência. E para que esse vírus atue, os prejuízos têm que estar ali. Em Europa, por exemplo, aqui em Barcelona, os manteiros, os africanos, são as grandes vítimas do racismo e da atuação da extrema-direita. Por exemplo, acusa a los pobres imigrantes africanos que estendem suas mantas em la calle para vender de los grandes responsáveis por la violência em Barcelona. Uma pessoa que diz que Barcelona é uma cidade violenta não conhece a uma cidade de Latinoamérica e de Sudamérica. Uma pessoa que acusa Barcelona de uma cidade social e insegura é, antes de tudo, um desonesto intelectualmente. Pero é impressionante como Vox ha conseguido convencer muita gente de que isso é verdade. E por que convence? Porque sim, há um prejuízo contra a gente negra ou contra a gente brown, como eu, a gente people of color, que já está estabelecida aqui. Não? Aunque a gente seja progre, os prejuízos estão ali, e a melhor maneira de enfrentar a ola de desinformação é reconhecer isso. É reconhecer que sim, há prejuízos que podem ser manipulados por a desinformação. E esse fenômeno é global, é um modus operandi dibujado por Steve Bannon, que se entregou agora à polícia, e que a extrema-direita em toda parte ha utilizado. E utiliza sem a menor crise de consciência. Não importa que, por exemplo, fizeram comigo, por exemplo, destruíram minha vida completamente. Ameaçaram minhas irmãs, enviaram imagens da casa de minha madre, me atacavam todos os dias com uma avalanche com uma ola de mentiras, as mais absurdas possíveis, que me colocava em risco. Então, essa gente não está preocupada que eu sou um ser humano que está sendo destruído. Eles não têm esse tipo de preocupação. Não têm, porque miram a vida em termos de nós outros e eles. E portanto, miram a vida pensando que os outros são inimigos e querem estabelecer. E essa é uma contradição, porque eles necessitam da guerra, portanto, e ao mesmo tempo que necessitam da guerra, querem estabelecer a paz dos cemitérios, que é o extermínio total dos outros. Sí. Bueno, estamos en América Latina, hay este ciclo, como contraciclo, ¿no? Uno tras otro, elecciones seguidas en los últimos 3 o 4 años, y muy recientemente, de llegada a la izquierda otra vez, después de, digamos, la famosa ola rosa de los años 2000. Y de alguna manera lo que vemos es que, claro, en el año 2000 lo que pasó en la ola rosa coincidió también con una etapa de alta globalización, donde, digamos, pues, el número de los precios de las commodities, los precios de las materias primas estaban muy altos y había un margen de maniobra para que los gobiernos pudiesen consolidar sus políticas sociales y de alguna manera consolidar sus posiciones en el gobierno. Ahora estamos viendo que muchos gobiernos, muchas, digamos, candidaturas de izquierda han tomado
han ganado elecciones en América Latina, desde Bolivia hasta ahora recientemente en Colombia, pero también en Chile y ahora potencialmente también en Brasil. La pregunta es, con la situación económica, digamos, con viento de proa y no viento de cola, y bueno, también lo hemos visto en Estados Unidos también cómo, digamos, se ganaron las elecciones a una derecha muy dura. Pero, digamos, la victoria potencial en Brasil como gran país de América Latina puede consolidar esta ola, digamos, rosa o, de alguna manera, bueno, ¿cuál sería la posición para, digamos, ante esta situación de crisis económica clara que se viene, cómo, digamos, políticas, cómo puede consolidar esto? Porque si no, lo estamos viendo en muchos lugares como, digamos, la derecha recupera mucho terreno muy rápidamente y amenaza con recuperar poder inmediatamente, como estamos viendo en Chile ahora. Sí, excelente esta pregunta. Bueno, tudo dependerá de la manera como Lula vencendo las elecciones, la manera como conducirá su gobierno, ¿no? Claro, será un gobierno de una amplia concertación, de un amplio arco de alianças, o que digamos, não favorecerá políticas tão radicalmente de izquierda, ou como nós de izquierdas gostaríamos, ¿no? Pero eu confio bastante na capacidade de Lula, sua capacidade política, sua capacidade de negociação. Então, da mesma maneira como ele protegeu o Brasil durante a crise econômica de 2008, não? Construindo relações com que se quedou conhecida como os BRICS, não? Com os países em desenvolvimento, Rússia, Índia, China. Bueno, Lula quer fortalecer as relações dos países latino-americanos e, mais uma vez, dos países do Cone Sul. Nós temos condição de construir uma economia que nos proteja das flutuações do dólar e da crise em Europa, que se profundizará com a guerra em Ucrânia. Isso, claro, se isso se passar, confirmaremos uma nova ola, eu não diria rosa, mas roja, em Latinoamérica, o que seria muito bueno. E quando digo uma ola roja, não estou dizendo que será uma ola comunista, como os idiotas, os estúpidos repetem, não? Senão uma ola de social-democracia e de Estado social que estávamos começando a construir. Eu sou muito esperançado, tenho muitas esperanças, mas também estou atuando, porque não basta ter esperanças, não? Ter esperança solamente é se esperar. Eu sou um ativista e estou todo o tempo atuando. Incluso estou com problemas em meu doutorado, assim, sou um aluno um pouco indisciplinado em meu doutorado, justo por isso, porque estou involucrado em tantas coisas que he retrasado um pouco em las fechas do doutorado. Mas meu tutor está aqui ao lado, logo entenderá que é por uma causa global e sou esperançado e estou atuando bastante para que assim nós vençamos as eleições, e isso ajudará muito a Boric, ajudará muito a Petro, ajudará muito em Bolívia, ajudará em Argentina, que nesse momento está vivendo uma crise econômica e política muito séria. Sim, eu creio no potencial de Latinoamérica, de los países em desenvolvimento, de los países da periferia do mundo, em nossa capacidade de dizer a vosotros em Europa e dizer a Estados Unidos e a Canadá e a todos os países ricos quais são as soluções para seguir existindo como espécie neste mundo. Sobretudo se escucharmos a los povos originários, não? Que han resistido ao apocalipse desde 1500. Então, creio que mais que vosotros tenéis mais a aprender com nós, como resistimos tanto tempo à pobreza, à miséria, à
a la inflación, cómo fuimos tan resilientes, cómo vivimos con tan poco. Para vosotros tener una idea, en mi casa pues llegar agua tratada cuando yo tenía 12 años de edad. Hasta entonces vivíamos de agua del chafariz público. No teníamos baño en casa. No teníamos baño en casa. Es una realidad casi medieval en los años 80. Y aquí estoy, ¿no? Lula ha sido un hombre que ha comido ratas. Gabiru, que es una rata del Nordeste, y se convirtió en presidente de la República. Los pueblos indígenas siguen resistiendo de una manera espectacular, los movimientos sociales también. Entonces, nosotros tenemos mucho a decir a vosotros, incluso en la resistencia a la extrema derecha, al racismo de esa extrema derecha que vuelve a se organizar y a tentar afectar nuestros países. Albert, endavant. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Vale. Ante de todo, muchas gracias por la presentación de este escenario. Para mí era bastante desconocido. Evidentemente estoy al día del funcionamiento de Brasil, las reacciones, etcétera, pero no tenía una descripción tan de primera mano del escenario que has presentado y por lo tanto lo primero era agradecerte este dibujo que has presentado. Mi pregunta es desde un punto de vista más institucional, ¿hasta qué punto el sistema electoral brasileño, la fragmentación partidista, pueda ser una variable que de alguna forma incida en este escenario político? Quiero decir, y si lo puedo preguntar al revés, ¿con otro sistema electoral el escenario sería tan negro como el que es? Bueno, yo te diría que el sistema electoral ha funcionado por más de 2 décadas, ¿vale? Ele está sendo posto agora em suspeição, a suspeita sobre ele, porque temos fascistas no poder, ou seja, temos governo fascista que quer seguir no poder de qualquer forma, a qualquer preço, e para isso está utilizando aquilo que ameaça a política, ha ameaçado a política desde sempre e ha ameaçado, sobretudo, aquilo que Hannah Arendt chama de mundo comum, o mundo de los hechos, ¿no? E o mundo de los hechos está desaparecendo delante do mundo de la opinião. E para isso ha concorrido, claro, este capitalismo de plataforma, este capitalismo de vigilância, este cerre de la gente em suas burbujas de consumo de desinformação, vale. Ou seja, para nós outros, o que seria uma coisa muito importante e que nos salvaria de imediato seria Lula vencer as eleições na primeira volta, porque significa que junto com Lula se elegerá, porque são eleições generais, então se elegerão os governadores de todos os estados, se elegerão os diputados estaduais, se elegerão os deputados nacionais, federais e os senadores. Então, se quedará muito difícil para Bolsonaro e para os setores das Forças Armadas questionar essas eleições, porque a gente que acabou de ser elegida não quererá perder sua eleição, não quererá ter sua eleição questionada. Então, ele não poderá dizer, bueno, as eleições foram fraudadas no caso da presidência, pero não foi fraudada no caso de los deputados. Não poderá dizer isso, ¿no? Então, por isso é fundamental que nós vençamos essas eleições em primeira volta. Há movimento que estamos chamando de voto útil, que é convencer a gente que votaria em los outros candidatos, os candidatos enanos, todos de direita, convencer a eles a votar em Lula, a dar voto útil em Lula para nos livrarmos de Bolsonaro no fascismo. Pero não creio que o problema seja o número de partidos, que há muitos partidos em Brasil, e a direita sempre cambia de pele, não? A direita é como as serpientes, não? Está sempre cambiando de pele, pero é a mesma coisa. A direita, toda a direita é fruto da arena, a Aliança pela Renovação Nacional, que era o partido de direita que sostuvo a ditadura militar por 24 anos. E esta
direita que com setores de extrema direita. É como o PP aqui, digamos, não? Que o PP é um partido de direita, mas sempre ha abrigado uma extrema direita, o PP. E essa extrema direita do PP, digamos que organizou seu próprio partido e agora obriga o PP a ir hasta a extrema direita. O mesmo se passa em Brasil com esses partidos todos, que são todos as mesmas serpientes com peles novas, com novas peles. Se ha dicho que quizás las mujeres evangélicas pueden ser clave también para expulsar a Bolsonaro. ¿Hasta qué punto, pues, la base social que hasta ahora tenía Bolsonaro puede desbordarse o al menos tener grietas o mínimo optar por alguno de estos candidatos o candidatas enanas? Bueno, eu até publiquei há pouco tempo em Open Democracy um comentário sobre o voto evangelista. Não? Sim, o voto evangelista é um voto muito importante e um voto que pode definir as eleições, mas Lula ha crescido dentro da comunidade evangelista. As grandes igrejas evangelistas, as mais mafiosas, digamos assim, seguem com Bolsonaro, por exemplo. Bolsonaro viajou hasta Reino Unido para participar do funeral da reina e foi vexame, uma vergonha internacional, e levou junto consigo a Silas Malafaia, que não é político, não é nada, é solamente um pastor evangelista de uma igreja muito poderosa, uma igreja dessas que se parece mais com uma grande empresa do que com a igreja. Bueno, pero Lula ha crecido. O que pasa es que los evangelistas son demasiado conservadores y reaccionarios. Entonces, es el seguimiento de la población, el grupo más afectado por las fake news. Y en el caso de ellos, hay una combinación entre las redes digitales y las redes analógicas, ¿no? Las iglesias son redes analógicas de sociabilidad. La gente va a las iglesias ao domingo, ao sábado, e ali encontra com seus amigos e escuta ao pastor. Esse pastor, em geral, durante o culto, repete uma fake news que ele ha recebido nas redes digitais e repete como se fosse verdade. Então, fortalece uma mentira que todos os fieles han recebido por los grupos de WhatsApp. E a desinformação mais eficaz, a que mais produz danos, é aquela difundida em WhatsApp e Telegram. E por quê? Porque o WhatsApp e Telegram são redes cerradas. Se tu publicas uma falsidade, uma teoria conspirativa ou uma fake news no Twitter e Facebook, aún se pode ir abaixo e escrever um comentário e dizer, bueno, isto é uma mentira, ou denunciar, fazer uma denúncia para sacar a desinformação, mas em WhatsApp e em Telegram não se pode fazer isso, porque esta mídia social opera por meio de grupos cerrados. Então, os Bolsonaro tem grupos com 3.000 pessoas, ou vários grupos, e há uma transmissão para toda essa gente de mentiras, muitas mentiras, contra Lula. Uma das últimas mentiras é dizer que Lula vai cerrar as igrejas. Se vencer as eleições, vai cerrar as igrejas. E o trabalho de desinformação é muito mais difícil. A mentira se espalha como fogo em hoja seca, não? Mas a verdade não. A verdade não tem a mesma velocidade. E aunque eu esteja aqui todo o tempo falando da política ameaçada por a extrema-direita, por a mentira da extrema-direita, isso não quer dizer que a esquerda também não perpetre suas mentiras. E isso, para mim, é muito mal, porque não devemos nos parecer com eles. Não? E alguns de nós outros temos que manter o mundo comum, o mundo dos hechos. Alguns de nós outros temos que nos colocar contra o revisionismo histórico mentiroso que busca recontar o passado de uma maneira
criminal, mentirosa. Tenemos que ser distintos de ellos, senão não teremos o que podemos, a base a partir da qual podemos lutar por justiça, por verdade. Por isso. Bueno. Molt bé, no sé si hi ha una altra prova. Bueno, creo que no. Doncs, muchísimas gracias, Jan. A ti, muchas gracias. Gràcies a vosaltres també per haver estat sensibles a aquesta convocatòria i fins una altra. Ja us anunciarem les següents activitats del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i la Sociologia i de l'Associació Catalana de Ciències Polítiques. Gracias. Gracias a vosotros que nos acompañaron hasta aquí. Perdón mi portuñol, pero es, como he dicho, es estar en el exilio, es estar en una frontera también lingüística. Espero que tenha sido claro, tenha me hecho entender. ¿Vale? Muchas gracias. Abrazo.